E aí, prof, tudo bem? Nesse vídeo você vai descobrir quais são os 3 conhecimentos que você precisa para começar a introduzir a tecnologia na sua sala de aula. Vamos lá? Então, roda a vinheta! Olha só, prof. Ontem eu estava na cama, aí eu comecei a olhar assim meu Instagram e li uma história muito interessante. E eu quero começar esse vídeo contando essa história para você. Imagina só que você está dentro de um ônibus e esse ônibus tem 30 passageiros. E de repente, do nada, o motorista começa a passar mal. Ele perde a consciência e ele não sabe mais para onde ele está indo. Você ficaria com medo? Qual a probabilidade desse ônibus se perder numa curva, num par, em algum lugar e cometer um acidente? E mudar a trajetória de vida das pessoas que estão dentro desse ônibus e ao redor desse ônibus? Seria muito grande, não seria? Então, quando você olha para uma sala de aula e você vê um professor que ele não está preparado, você vê um professor que ele não tem planejamento, é a mesma coisa que ele colocasse 30 pessoas dentro de um ônibus e esse ônibus desgovernado cometesse um grande acidente. Aí você deve estar pensando assim, né? Ah, mas é muito diferente, porque num ônibus o motorista ele pode matar as pessoas e na sala de aula não. Você que se engana. No ônibus, o ferimento ele pode ser letal, sim, ele pode matar uma pessoa, sim, mas na sala de aula você pode matar o futuro de dezenas, talvez de centenas de famílias. Você perde a oportunidade de transformar vidas, de construir não só uma comunidade, mas de uma cidade, de um estado e quem sabe de um país. Então pense nisso, professor. Uma sala de aula sem planejamento, uma sala de aula onde tudo se repete, como se fosse uma aula da década de 90, você está matando o futuro de muitos e muitos alunos. Ah, tudo bem, beleza. Tá, só que agora você falou que uma sala de aula com um professor despreparado pode matar centenas ou talvez até milhares de futuros, de famílias, não só de uma pessoa. Mas como a gente resolve isso? Bom, para que a gente possa ter cada vez mais uma sala de aula com poder de transformação comunitária, eu tenho uma frase que eu uso sempre, que eu sempre falo assim, olha, que a aprendizagem ela é uma experiência individual, pessoal e comunitária. A educação ela só funciona quando ela é uma educação comunitária. Querem conhecer? Projeto Âncora, de São Paulo. É uma escola que trabalha a comunidade. As grandes escolas, principalmente públicas, que estão transformando a realidade social do nosso Brasil, elas sempre trabalham a comunidade. Por quê? Porque o indivíduo, principalmente a criança, ela não se relaciona com o Estado, ela não se relaciona com a nação. Ela se relaciona apenas com a sua identidade comunitária. Por isso, há uma grande importância da educação ser cada vez mais prática, mas também comunitária. Isso faz com que o professor ele tenha que se adequar a uma educação comunitária e focada no século XXI. E aí, a tecnologia ela é indispensável para essa educação. Como que as pessoas elas se comunicam? Através da tecnologia. Como as pessoas fazem compra? Através da tecnologia. Como que as pessoas se divertem assistindo um vídeo? Através da tecnologia. Ninguém mais, em casa, por exemplo, é dificílimo a gente pensar em quantas horas por semana a gente fica na frente de uma TV assistindo conteúdo da TV aberta. Né? A gente fica muito mais na internet, no YouTube, conectado no YouTube, conectado na Netflix, conectado na Amazon, na Disney. É um entretenimento pessoal. Eu não preciso assistir a mesma coisa que você. Não, eu escolho o que eu quero assistir.
na hora que eu quero assistir. A Globo, pensando até mesmo nesse futuro, ela vem remodelando o seu negócio. As novelas estão todas no Globoplay. Então não preciso mais esperar às 9 da noite o Jornal Nacional terminar para assistir uma novela. Não, eu faço isso a qualquer momento através do aplicativo, ou na minha TV, ou enfim, ou em qualquer lugar que eu estou. A sua educação, para que ela tenha sinergia com o século XXI, para que ela possa atender os anseios da sociedade, ela precisa ter a mesma característica. É claro que você tem o horário marcado ali com o seu professor, mas você tem que pensar no pós-sala de aula. Então a tecnologia, ela se torna imprescindível para a nossa sala de aula. Bom, beleza, então a tecnologia ela é imprescindível para a nossa sala de aula. Perfeito. Agora, o que eu preciso fazer para colocar a tecnologia em prática? Independente qual seja ela. No meu canal no YouTube, vocês podem verificar aqui no histórico dos meus vídeos. Até já peço para que vocês compartilhem esse vídeo aí nos grupos dos professores, que vocês deixem um like aqui pra gente, se inscreva no canal, porque isso incentiva muito a nossa produção. Mas se vocês olharem para os vídeos do meu canal, vocês vão ver que eu tenho uma série de plataformas, uma série de atividades em que eu coloco isso para vocês, ensinando vocês a utilizar e a implementar em sala de aula. Não é ensinar a utilizar a plataforma, mas é como eu transformo ela em uma experiência de aprendizagem, certo? Bom, mas para eu colocar essa experiência de aprendizagem, para eu construir essa experiência de aprendizagem junto com o meu aluno e para que ela tenha significado, é necessário que eu tenha 3 conhecimentos. O primeiro conhecimento é o conhecimento técnico. Na educação criativa, nós adquirimos o conhecimento técnico através da chamada experimentação criativa. Então, o que é isso? Nós pegamos os professores dos nossos cursos e nós expomos os professores a uma grande quantidade de tecnologia. É o básico, é aprender a usar a tecnologia. Não é ser o as da tecnologia, não é ser o mais... Não, é apenas saber os princípios básicos da tecnologia. O segundo passo é o conhecimento pedagógico, que na educação criativa nós chamamos essa parte de prática criativa. Ou seja, o primeiro passo então o professor ele experimentou as tecnologias. Ok, lindo, maravilhoso. O segundo passo é onde ele vai ter contato com materiais pedagógicos, plano de aulas, PBLs, atividades prontas, projetos prontos, onde o professor ele vai ele vai poder pegar aqueles planos de aula e colocar aquilo em prática dentro da sua sala de aula. Ele vai replicar aquilo que está pronto. Então, primeiro, no conhecimento técnico, ele é exposto à tecnologia. No segundo, ele começa a perceber como que a tecnologia ela vai ser utilizada dentro da sala de aula. E aí, pessoal, não é simplesmente reproduzir a sala de aula no modelo digital. Eu vejo muitos professores, por exemplo, que eles falam assim para mim, eu tentei fazer tal atividade e não deu certo, eu tentei fazer tal atividade e não deu certo. Eu falo assim, mas como que você fez? Eu peguei o computador, reservei lá o laboratório de informática, coloquei todos os alunos lá e dei um texto para eles lerem na tela do computador. Aí eu disse assim, mas qual a diferença que tem entre você utilizar a tela do computador e o livro didático? Nenhuma, né? Você só usou a ferramenta diferente, mas você não propiciou uma experiência de aprendizagem. Qual é a grande sacada desse programa, vamos dizer assim, dessa atividade? A grande sacada é que dentro do laboratório de computadores você consegue conectar todos os alunos dentro de um mesmo tempo, de um mesmo texto, e todos eles podem construir o mesmo texto ao mesmo tempo, né? Então você não está simplesmente mudando a ferramenta, mas você está você está alterando o seu olhar pedagógico, e aí sim propiciando uma experiência de aprendizagem. E aí já contando esse último caso para vocês, nós vamos para o terceiro conhecimento, que é o conhecimento crítico, que dentro da educação criativa nós chamamos isso de construção criativa. É um momento em que a tecnologia ela não vai servir apenas para divertir o aluno,
Ela não vai servir apenas como uma muleta para o professor, mas é o momento em que o professor, depois que ele experimentou, depois que ele praticou, ele vai começar a construir as suas experiências de aprendizagem. Então ele começa, como eu disse lá no começo do vídeo, como a educação ela é uma experiência pessoal e comunitária, ele começa então a pegar todas aquelas informações, tudo aquilo que ele vivenciou e ele começa a adaptar, a construir experiências de aprendizagem para o seu aluno, para a sua realidade e assim para a sua comunidade escolar. Então é o conhecimento técnico, pedagógico e crítico que na concepção da educação criativa nós criamos a pedagogia da criação e dentro da pedagogia da criação é a experimentação criativa, a prática criativa e a construção criativa. Somente com um planejamento bem detalhado é que você vai deixar de ser aquele motorista que perdeu a consciência e você vai conseguir entregar para dentro de sala de aula verdadeiras experiências de aprendizagem. Beleza? Quer conhecer a gente? www.criativeeduca.com.br. Lá tem não só mais informações dos nossos cursos, bem como tem também uma grande quantidade de materiais que nós construímos para transformar a sua sala de aula, em que você, professor, pode adquirir isso para a sua sala de aula, para a sua escola e assim por diante. Beleza? Prof, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Mais uma vez, eu quero muito que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, deixa aquele like, porque isso vai fazer com que a gente cada vez mais produza para vocês, tá certo? E se vocês quiserem entender isso na prática, quiserem que eu grave alguma aula específica para vocês na prática, é só deixar aqui no nosso comentário, beleza? Deixa aqui e eu produzo o vídeo para vocês, beleza? Um grande fraterno abraço, até o próximo vídeo, tchau!